Fim da emergência da Covid-19? Sim. E que o SUS ficou mais forte, com os investimentos eleitos, equipamentos e estrutura? Também vi. E que foram distribuídas mais de 500 milhões de doses da vacina? Claro que eu vi. Falando nisso, eu tô indo, que eu tenho mais vacinas pra aplicar hoje. Vai, mãe. Te amo. O Brasil está seguindo com mais saúde e a vacinação continua. Fique atento às doses de reforço e, em caso de sintomas, faça o teste. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Olá, salve, salve, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Made in Amazônia, começando mais um assunto interessante para você. Eu quero bater uma tecla em que nós somos divididos nesse mundo, sempre entre duas versões, uma contra a outra, né? Você tem o claro e o escuro. Você tem o azul e tem o vermelho. E por incrível que pareça, na nossa formação, você tem o português e a matemática. O assunto de hoje é matemática. Está conosco um convidado muito especial, o André Souza, André Matos Souza, matemático. Isso aí. André, o que é a matemática? Diz pra gente, vamos definir isso. Né? É bom lembrar que o André vai fazer agora um doutorado, não é isso, André? Isso. Fala um pouquinho do que vai acontecer contigo, depois tu me explica o que é matemática. Ok, então, primeiro, olá aos espectadores, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E eu sou o André Matos de Souza, nascido aqui na Terra, em Manaus mesmo. Por isso você é made in Amazônia. Isso aí. E eu passei pelo ensino superior na UFAM, tanto a graduação quanto o mestrado em matemática aplicada. Então, tem esse bacharelado e o mestrado em matemática aplicada. E, no momento, eu estou na USP, consegui ser admitido lá. Estou fazendo doutorado em matemática aplicada. Então, estou na metade, já passei 2 anos. E consegui uma oportunidade incrível, assim, de fazer um período de pesquisa na Alemanha, graças aos meus contatos lá na USP. Então, realmente, estou saindo aqui Made in Amazônia, indo lá para a Europa, espalhar nossa cultura, nosso conhecimento lá. Matemática. Então, aí você me pegou, porque essa é a pergunta de milhões, né? O que é matemática? Então, a gente aprende no ensino médio, na escola fundamental, uma matemática que é muito processo. Você tem esse problema, então tem essa fórmula. Você tem essa situação, você tem essa ferramenta. Então é uma coisa muito algoritmo, muito receita de bolo. E quando você vai para o ensino superior, você aprende que matemática é uma coisa muito mais criativa, uma coisa muito mais artística, uma coisa muito mais, social, que você faz com outras pessoas. Então, o jeito que eu vejo, que eu poderia falar de matemática, é que matemática seria a arte de ver padrões. Então, você vê as situações do mundo, vê os problemas que você quer aplicar à matemática, e você procura os padrões, procura a essência daquele problema, e com a ajuda das suas ferramentas matemáticas, você vai desenrolar aquele problema. O que eu aprendi em algumas pessoas que nós estudamos, que tudo tem matemática, inclusive no português, né? O português é matemática pura, levada para números. Eu vi até um comediante um dia desse, ele dizia o seguinte, ele falava que a matemática é simples, mas alguém resolveu botar letra, né? Como é que A mais B vai dar X? Interessante isso, mas a matemática realmente está em tudo? Sim, com certeza. Então, sempre que a gente quer estudar alguma coisa, categorizar, comparar, medir, isso tudo é matemática. Então, realmente, a gente tem palavras que nascem com a cultura, nascem com o dia a dia, mas quando você quer dar uma ordem, você precisa de matemática. Você precisa dizer, por exemplo, o mais simples, quando a gente vai dar onde está a sílaba tônica. Tem oxítona, paroxítona, proparoxítona. Isso depende do que? Você pega a palavra, separa, numera as sílabas, e aí, dependendo de qual sílaba tônica, ela vai ter um nome diferente. Então, quando você quer organizar as coisas, você precisa de matemática. E, é interessante, teve uns cientistas
americanos que eles falaram assim, se você olhar no fundo, tudo realmente é uma coisa matemática. Por exemplo, a gente aprende em química sobre átomos, moléculas, a gente aprende que o átomo tem o próton, o nêutron, o elétron, as partículas lá que estão rodando, mas a gente não consegue ver tudo isso direito no telescópio, no microscópio. Então, se você for ver no fundo, o que os físicos fazem é pegar estruturas matemáticas, o cima e embaixo, e falar, isso aqui é um elétron. Então, realmente, no fundo, nas partículas menores, a verdade é que tudo é matemática. E por que razão tu escolheu matemática? Quer me explicar isso aí? Rapaz, a minha história com matemática foi que eu fui enganado. Porque eu achei que eu sabia matemática. Então, assim, no ensino médio, eu era bom com matemática, com física, tinha até um gosto por química. Mas aí, quando eu cheguei, passei no Enem passei com uma nota de 700, mais ou menos. E no ensino médio todo diziam, faz engenharia, tu é bom de exatas e tal. Mas essa nota não dava muito para engenharia. Aí eu falei, eu sou bom em matemática, vou fazer matemática. Aí eu vi lá, tinha matemática licenciatura, a matemática bacharelado mesmo, pura, e matemática aplicada. E aí eu vi que a aplicada tinha opções de eu trabalhar tanto como pesquisador na faculdade, como trabalhar em empresas, com tomada de decisões, ajudar em algoritmos e coisas assim, bancos. E aí eu fui para aplicada por isso. Eu tinha uma nota razoável e eu achei que eu sabia matemática. E aí, como eu digo... Quando você entrou, você viu que não sabia nada, né? A porrada foi seca. Mas, assim, acho que deu pra me erguer por causa, assim, dos colegas, da comunidade. Deu pra ir estudando e enfrentando as barreiras. E também, com certeza, por causa da orientação dos professores lá. Que eu encontrei uns professores, assim, fenomenais, que me indicaram o caminho, me levaram pela mão algumas vezes. E eu tô onde eu tô por causa desse ambiente todo da UFAM, com certeza. Ou seja, te ajudaram a tomar a decisão certa. Isso. Né? O que a tua família influenciou na decisão de ser matemático? Esse é um negócio que é interessante, porque dentro de casa só tem tu, matemático. Só eu. Só tem matemático. Eles não riem quando tu é o que é matemático. Rapaz, não, acho que... Como as coisas foram dando resultado cedo, então eles viram que a matemática não era tão ruim assim. Mas eu diria assim, influências que eu tive, eu lembro muito bem que quando eu estava na primeira série do Fundamental, eu participei de uma competição de tabuada na escola, e a minha mãe me ajudou muito a estudar e tal, eu morava com ela no momento, e aí eu consegui o primeiro lugar nessa tabuada de matemática da escola, e eu acho que foi aí que eu percebi que eu podia ser reconhecido por matemática, eu podia me divertir também. Então, nasceu com a sementinha ali, na primeira série. E aí, no decorrer dos anos, eu tive muita ajuda do meu pai, eu diria, porque ele me deu essa vontade de ler, de buscar livros, até quadrinhos mesmo, tá sempre lendo, tá sempre buscando. E eu tive um acesso mais também a livros internacionais e internet, sabe? Isso veio muito com o meu pai. E sem contar também o apoio financeiro, porque eu pude me dedicar diretamente à graduação e ele estava lá ajudando com as contas e tal. Então, a minha família me deu esse suporte, tanto financeiro quanto esse suporte intelectual, posso dizer. De você saber o que é matemática, saber que dá para se divertir e ser reconhecido, e que dá para levar em frente esse estudo aí. Nós temos no mundo, a concorrência são os indianos, né? Os indianos são fantásticos na matemática. Não sei se é o ensino básico deles ou se é um dom natural. O que é que você acha? Porque temos tantos gênios indianos. Tens alguma ideia por que isso acontece? Eu acredito que tem alguns fatores, né? A primeira coisa que eu queria falar é que, assim, eu creio, pela minha experiência própria e por ver pela experiência de estar no ambiente, que todo mundo poderia saber matemática, todo mundo poderia se desenvolver em matemática. Então, esse negócio de, eu sou de humanos, eu sou de exatas, não existe. São escolhas que a gente faz ao longo da vida que predispõem a gente para um lado e para o outro. Mas a porta nunca está fechada. É isso que eu quero dizer. E, assim, na questão da Índia, o que eu vejo é que, assim, existem muitas competições e existem muitos prêmios. Então, por exemplo, um jovem que está lá, ele está vendo todas as matérias e o professor chega, olha, vai ter competição de matemática, estude um pouquinho mais.
E aí ele vai, se especializa e tal. E quando ele vê os prêmios, assim como eu vi aquela medalhinha na primeira série, eles veem prêmios que são reconhecimento, bolsas, prêmios em dinheiro. Então, assim, eu diria que não só na Índia, mas aqui na China também tem muito isso. De assim, vamos fazer uma competição para os alunos e eles vão receber uns prêmios importantes, vão ser reconhecidos entre os colegas deles e esse é o que eles precisam para continuar no caminho, né, da matemática. Eu diria que é isso. Eu fiz essa colocação porque existe uma estatística hoje do governo americano comprovando que os melhores matemáticos do mundo estão nas universidades americanas. E eles são, na sua grande maioria, chineses, são indianos, né? Ou que seja, provavelmente na formação deles deve ter alguma coisa. E esse é um argumento que você colocou com muita propriedade, né? Um país hiperpopulacional, então, bilhões de pessoas estão ali envolvidas, provavelmente essas pequenas diferenças fazem uma total diferença lá no final. Não tenha dúvida. Agora, a moçada, quando te encontra, teus amigos vão dizer, tá doida fazer matemática. Isso acontece, André? Rapaz, se eu te contar que só uma pessoa, quando eu falei, pô, estou fazendo matemática, falou, nossa, que incrível, que sonho, que legal, eu queria fazer. Só uma pessoa, o resto, que tu é louco, que tu vai fazer e tal, que tu vai ser professor, não sei o quê. É triste, é triste. Agora, essa é uma boa pergunta. Qual é aonde o matemático entra na indústria, na organização, aonde é que ele entra na prática para ele achar a solução dos problemas? Pois é, o que acontece é que matemática aplicada, se você esticar mesmo a corda, dá para você entrar em qualquer lugar, em qualquer parte da indústria. Então, vou pegar os mais famosos, por exemplo, em bancos. Uma forma de matemática trabalhar é otimizando os processos dentro do banco. Então, por exemplo, aquele caixa eletrônico que você usa todo dia, ele tem um algoritmo, umas receitazinhas lá que fazem ele rodar naquele jeito lá. Um matemático poderia chegar e fazer esse algoritmo ficar mais rápido, ter mais opções, ficar mais cômodo, mais fácil de entender. Então, é uma forma de entrar trabalhando nos bancos. Ou então, uma outra forma que é muito comum em empresas é na tomada de decisão. Então, o gerente chega lá, olha, nós temos essa capacidade de produção e esses insumos, e a gente quer saber qual é o melhor caminho para tomar se vier uma crise daqui a 2 anos. E aí o matemático vai, faz um problema abstrato, pega desse problema várias soluções, vários cenários, e apresenta os cenários para o gerente lá, olha, se você for por esse caminho, o resultado é esse, se for por esse, tem outro resultado. Então, a matemática dá para realmente aplicar basicamente qualquer lugar que você pensar. A matemática pura é aquela que você tem a base e consegue, através dela, transformar os exemplos. Sim, é uma coisa que a gente chama de modelagem na matemática. Okay. Eu tenho um problema real. Então, eu pego, como eu disse, a essência desse problema, aquilo que realmente dá a característica dele. Aí, com essa essência, eu faço um modelo puramente matemático, abstrato, com letras, cheio de letras. O cara já disse que tem que botar letrinha, não sabe pra quê. Aí, com esse problema abstrato, eu procuro várias soluções, procuro outras propriedades. E aí, quando eu pego essas soluções, eu vejo o que esse abstrato significa no real de novo. Então, eu faço esse ciclo. E vou melhorando o modelo, melhorando até eu ter certeza que vai ter uma compatibilidade boa. Então, assim, um exemplo bem simples seria de meteorologia, né? A gente tem a informação sobre o clima, temperatura, umidade, e eu tenho um modelo que vai me dizer como é que o tempo vai desenvolver com aquelas propriedades. Então, eu vou fazendo esse ciclo para tentar prever o clima do melhor jeito possível. Por aí vai. Tu deve ter visto aquele filme que ocorreu na NASA nos anos, né? Eu não me lembro o nome do filme. Acho que é Estrelas Além do Tempo. Aquilo foi uma coisa extraordinária. É um exemplo que a matemática, né? Quando você trabalha com ela, ela consegue lhe dar o infinito, né? Ela conseguiu, longe dos computadores, tudinho, só com o conhecimento que ela teve. A matemática é como se fosse uma pirâmide. Você vai fazendo a base para chegar no topo.
né? E esse conhecimento básico leva você a resultados extraordinários. Esse filme foi extraordinário, né? Foi. Você viu como ela conseguia calcular a posição exata onde a pessoa ia cair, em função do que você falou com muita propriedade, né? Com os ventos, com as nuvens, com o movimento da Terra. A matemática é realmente uma coisa extraordinária. Eu fui aluno de engenharia, tá? Aluno de engenharia. E eu dizia para as pessoas que eu era um gênio, porque eu já estava no cálculo 9, né? Porque era cálculo 3, eu fui reprovado 3 vezes, então cálculo 9, eu era mais gênio do que outro. E naquele tempo nós tínhamos o início da ajuda da maquininha, né? Mas a matemática em si, a máquina acaba só dando velocidade no cálculo que ele pode fazer. Exatamente. É um exercício continuado que você tem que fazer para poder aprimorar o teu conhecimento. Sim, realmente. A matemática, como você disse, a gente pode usar a pirâmide ou a gente pode usar um prédio também. Prédio, tudo bem. Que é o seguinte, eu tenho que saber pirâmide está muito mal visto, pirâmide. Então, coisa boa. Eu tenho que ter uma base e em cima dessa base eu vou colocando mais conhecimentos. E se eu não tiver uma base boa, o negócio uma hora desmorona. Então, realmente, a matemática pode ser vista desse jeito. E uma coisa legal é que, assim, a gente vê naquele filme que eles têm máquinas gigantes na NASA, mas no final eles acabam dependendo da pessoa, no caso aquela mulher negra lá, que consegue ter a ideia que não está no computador. Porque como você falou, a máquina, a calculadora, o computador, ele acelera um cálculo nosso. Mas a inspiração, a motivação tem que ser o ser humano. Então uma coisa interessante que a gente não vê mais é por exemplo, eu acho que se arrependeu e foi embora. Eu acho. Agora, do início, repare essa pergunta aí a gente volta pra ele. Ok, mesmo que você diga, repete que eu não tenho para falar. Ok, aí vai começar aqui. André, eu posso dizer que os cálculos matemáticos são feitos como se fossem pirâmides, né? Porque você vai colocando as informações e ela vai subindo até atingir o topo, o objetivo que você quer. Então, é o exercício contínuo dos cálculos que a gente faz. Sim. A matemática realmente tem que ter um esforço contínuo. A gente não pode aprender matemática de forma passiva. Você tem que se exercitar, tem que ir atrás do conhecimento. E uma coisa interessante que a gente não está vendo matemática do jeito que se via antigamente, por exemplo, porque com a matemática que a gente aprende na faculdade, dava para a gente alcançar conhecimentos incríveis. Por exemplo, o Newton, o famoso, que inventou o cálculo, né? Ele inventou em 1660, mais ou menos, o cálculo básico. E com aquelas informações básicas, as pessoas conseguiam, começou a prever os eclipses. Foi quando o cientista Halley, ele descobriu que o cometa Halley tinha uma órbita periódica. Então, isso foi tudo lá pelos 1600, 1700, com o cálculo básico do Newton, que é o cálculo que a gente aprende, cálculo 1, 2, 3. E hoje em dia a gente, nos alunos de engenharia, de matemática, a gente aprende como uma fórmula a ser decorada, e não como um conhecimento que, se eu empilhar, eu posso obter conhecimentos incríveis. E também acontece a mesma coisa no outro filme de matemática, que é Estrelas Além do Tempo, que a gente tem a NASA tentando levar o homem à Lua e trazer de volta, e no momento que eles querem trazer o homem de volta, eles percebem que eles não têm o aparato, os cálculos necessários. E aí, novamente, é um conhecimento antigo, no caso, é um conhecimento de um matemático Leonhard Euler, se eu não me engano ele é de 1700, 1800, e com uma técnica dele, que ele tinha inventado, a matemática lá no filme, ela se inspira, utiliza o método dele e vai descobrindo, vai empilhando os conhecimentos antigos, até conseguir descobrir a forma de trazer o astronauta de volta em segurança. Então, realmente, a matemática é um empilhamento mesmo de métodos, de conhecimentos, de técnicas. Mas a gente pode chamar de
de um prédio, né? Sim, um prédio, uma pirâmide, hoje está muito mal vista, a pirâmide, o pessoal pensa logo em dinheiro, né? Eu fazia o dinheiro para ganhar mais dinheiro, mas a matemática também serve para isso. Se você fizer a observação, né? Eu me lembro quando lançaram a tal de loteria esportiva, a loteria, cálculo das probabilidades gigantescas, né? Nós temos centenas de histórias de pessoas que são proibidas de entrar nos cassinos de Las Vegas porque são capazes de calcular a probabilidade de chegar no número certo para ele ganhar. A matemática realmente é uma coisa extraordinária. Mas o pessoal te chama de nerd? Nerd? Rapaz, lá no meio todo mundo é nerd, então todo mundo se respeita. Mas assim, acredito que acho que essa pecha, né? Essa forma de chamar era mais comum no ensino médio, por ali. Mas aí depois, quando tá todo mundo no mesmo saco, o pessoal se releva, o pessoal brinca um com o outro. Então, é mais tranquilo lá no ensino superior. André, você calculou bem quando casou? Rapaz, calculei. Foi a maior... Como é? Foi o melhor matemática que você fez na vida. Foi o melhor cálculo que eu fiz na vida. Foi um tesouro que eu achei. Foi a minha esposa, a Débora. Acho que ela tá vendo isso. E foi uma alegria, assim, muito grande. Conheci ela por um colega e ela entrou na UFAM também. Então, a gente estava lá no mesmo ambiente. Então, o relacionamento foi se desenvolvendo e hoje em dia sou casado, graças a Deus. Uma alegria muito grande. Quantas pessoas você conhece que gosta de estudar matemática, que você se lembra? Ou tem gente que gosta de matemática por gostar? Forma pouquíssimas pessoas ao ano. Pois é. Acho que vou começar com uma frase que é de uma divulgadora de ciência de matemática que está no Instagram, tem em todo lugar que você pode procurar, a Matemaníaca, tudo junto. E ela fala assim, não é que você não gosta de matemática, é só que você não sabe que você gosta ainda. Então, assim, porque a matemática é muito abrangente, tem muitas áreas, tem muitas formas de estudar. E o que eu vejo é que na faculdade de matemática, para se formar gente, o que acontece tem muitas vezes, as pessoas não têm esse suporte todo, então a pessoa está estudando e trabalhando, e aí vai ficando pelo caminho, tem imprevistos da vida, mas... E tem o problema, como eu disse, a matemática não pode ser passiva, então você tem que se dedicar, tem que se esforçar, sacrificar, e às vezes é bem difícil essa parte. Então, o estudo é um direito nosso, você conquistou uma vaga, mas não parou aí. Aí que começa a luta de verdade. Então, realmente, eu vou dar um exemplo. Eu entrei em matemática aplicada. Foi um curso que começou na UFAM em 2011. Eu acredito que em 2018 o curso foi extinto e juntou de novo com a matemática pura, o bacharelado em matemática. Tipo, de 2011 até 2018, se formaram menos de 20 alunos. E todo ano abria vagas de turmas de 40 vagas. Então, realmente é uma junção de tudo isso. A dificuldade, o esforço que você tem que colocar, os imprevistos e a dificuldade de, às vezes, trabalhar, estudar. Então, eu acredito que a matemática ela é uma coisa que é uma área que te cobra muito. E talvez as pessoas não entram desenganadas como eu e acabam gostando e vão ficando, vão agradando. O mercado de trabalho para o matemático é amplo. Esse aí, com certeza, tem muita vaga. Então, primeiro pelo professor, né? Para professor, com certeza, sempre tem vaga. Sempre tem um lugar precisando de professor. Você pode ver, tem a escola, a professor de matemática é formado em física. O professor de matemática é formado em química. E aí ele está lá enchendo o espaço. Então, nessa parte de professor sempre vai ter vaga. Até porque a profissão é um pouco não bem vista, né? Um pouco bem vista. Mas, como eu disse, se você tiver a formação de matemático, até não precisa ser aplicado, pode ser matemático mesmo, puro. Se você conseguir conversar, entrar nas empresas e mostrar seu trabalho, com certeza tem muita empresa que precisa de um planejador para fazer controle de produção, para fazer controle de qualidade, também pode ser usado muito matemática. E tomada de decisão em geral, matemática com certeza ajuda muito. Olha, eu vi uma estatística do MEC há 6 anos atrás, acredito 6 anos atrás, que o MEC dizia que se nos próximos 10 anos formar 10 professores de matemática
diversidade, porque a maioria é como você falou mesmo. O cara tem uma profissão e ensina matemática, tem outra profissão e ensina matemática. Então, a tua leitura é perfeita, é isso mesmo que eu acho. Mas eu acredito que no exterior a coisa é um pouco diferente, né? Você vai ter uma experiência agora boa. Sim, sim. Eu acredito que no exterior a própria profissão de professor é bem mais vista com bons olhos, né? Então, ser professor, ensinar é uma coisa muito mais respeitada. E eu acredito que a matemática não tem esse mau olhar assim tão sério. Mas porque você pensa numa coisa, é normal a gente ver pessoas falando, eu não gosto de matemática. Não sei nem fazer conta, parei nessa conta de somar. Tudo bem, é uma coisa cultural, muito mais brasileira do que em outros países, acredito. Mas você não vê ninguém falando assim, eu não gosto de ler, eu não sei ler. Eu só sei ler as vogais, não sei mais nada. Eu não gosto de música, não. Eu só gosto do toque do telefone e música muito complexa, eu não gosto, não. Então, é uma carga negativa que tem, assim, que acredito que talvez tenha muita coisa que seja cultural nossa, mas acredito que no exterior realmente é bem menor essa carga. Olha, Made in Amazônia hoje conversa com um matemático, André, que está contando para a gente um pouco da sua vida, porque é muito raro encontrar matemático, viu, André? Não é todo dia que você encontra ou não. É verdade, você está no seu meio você encontra. Claro. Mas se você se misturar com a massa, você vai ser uma exceção, queira ou não queira, aliás, uma exceção positiva, porque você agora vai enfrentar um desafio maior, né? Vai para a Alemanha, não é isso? Para a Alemanha, e vai fazer exatamente o que na Alemanha? Pois é, como eu disse, eu sou aluno de doutorado da USP, está lá minha matrícula certinho, e existe uma coisa que eles chamam de doutorado sanduíche, é quando você faz metade da pesquisa no Brasil e metade fora, 1 ano fora ou 6 meses. Isso é comum. Era mais comum antigamente, quando tinha Ciências Sem Fronteiras, sim, que era uma bolsa para o pessoal ir lá, mas foi cortado isso. Aí hoje em dia tem cada agência de fomento tem sua bolsa de sanduíche. E eu tentei aplicar para esse 1 ano fora, mas não rolou, teve alguns problemas com o meu orientador, a gente não conseguiu ver alguns prazos. E aí achei que não ia rolar mais, não ia sair mais do Brasil, ia só terminar na USP, que para mim já era uma coisa bem incrível. Mas aí, o meu orientador, a gente já estava conversando há alguns meses com um orientador lá na Alemanha, um outro professor, e quando ele viu que eu perdi a chance de fazer um sanduíche de 1 ano, ele falou, quer saber? Traz ele para trabalhar aqui, para ele ficar aqui como trabalhador mesmo, não como aluno. E aí, quando ele completando os trabalhos aqui, a pesquisa, ele pode ganhar um título por aqui também. Então é isso, o meu orientador aqui do Brasil, que é um professor francês, professor Antoine Laurent, lá da USP, ele tinha esse contato na Europa, na Alemanha, e ele falou, vamos tentar. E aí quando tudo pareceu dar errado, o professor de lá falou, não vai dar errado não, vamos trazer ele para cá assim mesmo, ele vai ser bancado pela gente, a bolsa vai ser por aqui e vamos continuar o trabalho. Olha, para você, por que o André está aqui? Porque, com certeza, milhares de pessoas pleiteiam a possibilidade de chegar na Alemanha. E se ele foi escolhido, é porque tem qualidade e capacidade. Porque o europeu não brinca em serviço, sabe que você pode mostrar. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Sprechen Sie Deutsch? Ja? Nein. Agora, eu falei para ele, se ele fala em alemão, mas ele não precisa me responder. Sabe por quê? A matemática é universal. A linguagem que ele vai usar é da matemática. Provavelmente quem está do lado dele pode ser do idioma que for, vai compreender o que é que você está desenvolvendo. É isso ou não é? Sim, com certeza tem muita universalidade na matemática. Então, acho que quem falou isso pela primeira vez foi o Galileu, lá nos 1600, que ele falou assim que a matemática é a língua que Deus usou para escrever o universo. Então, um homem sem a matemática, ele está num labirinto escuro e ele não consegue se encontrar. É a forma de você entender o mundo e a criação de Deus pela matemática.
Não, maravilha, eu gostei dessa. Mas, de qualquer forma, tu vai ter o cotidiano. E aí, como é que tu vai fazer? Olha, quando era mais novo, isso já faz muito tempo, era mais novo, nós tínhamos jogos universitários e nós levávamos os atletas de xadrez. E quando a gente voltava, coisa de moleque mesmo, a gente apagava a luz, jogava o tabuleiro deles fora e não adiantava, eles sabiam tudo de cabeça. Então, eles ficavam na cama, no escuro, jogando. Mexe para a peça tal, vai para a peça tal. Então, eu acho que é mais ou menos assim. Acho mais ou menos não. Isso é matemática. Sim, não tenha dúvida. É uma forma de conseguir fazer um raciocínio lógico, lembrando das regras, lembrando das posições. Realmente, a matemática hoje em dia é assim. A gente tem uma base lógica para fazer as coisas terem sentido. Para você poder falar aqui no Brasil e alguém lá no outro lado do mundo te entender. Porque vocês têm a mesma base de lógica. E aí, em cima desse raciocínio lógico, você diz o que é número, você diz o que é som, o que é função e vai empilhando de novo os conhecimentos. E aí a gente consegue ter essa comunicação universal realmente. Qual a barreira que você acha que vai encontrar na Alemanha, André? Pois é, a barreira da língua vai ser uma coisa mais no dia a dia, como você disse. Acredito que vai ter a barreira da saudade, né, daqui da terra. Lógico. Não vai ter farinha. Não vai ter. Vai pra São Paulo já não tem farinha de verdade. É só um farelo lá. Mas também, assim, a família, né, mas a gente tem aqui a conversa por vídeo e tal. Mas na questão da matemática, eu acredito que talvez seja o ritmo. Acredito que o ritmo que eles têm lá é um pouco mais puxado que o nosso, um pouco mais em cima ali, né? Mas também eles podem ter esse tipo de pressão porque eles também têm mais acesso a outras ferramentas, outros livros, outros conhecimentos. Então, acredito que a barreira, além da língua, vai ser o ritmo mesmo, que vai ser bem puxado. Mas você já falou uma coisa que eu gostei muito aqui, né? A matemática é luz. Né? Então você já tem a luz, é só encaminhar, vai lá. E a esposa já está preparada para esse novo desafio? Pelo que eu entendi, quem sabe se não vai nascer um rebento alemão? Eu não é. Pelo planejamento aí, você casou agora recentemente? Sim, recentemente. E o casamento veio até em função de poder viajar, né? Viajar juntos, exatamente. Então foi interessante, a gente tinha um relacionamento desde 2000, começando em dezembro de 2015, por ali. E aí, quando eu fui aprovado na USP em 2019, no finalzinho de 2019, a gente noivou para firmar o relacionamento. E agora que eu soube em janeiro, eu soube que eu ia lá para a Alemanha de verdade. E aí a gente firmou o casamento agora em maio. Já estava há um ano contratado o lugar e tudo, mas aí em maio agora a gente só firmou em público diante de todos. E aí, assim, ela está formando em design pela UFAM. Então, a Alemanha é o berço do design também. Então, com certeza, ela também vai fazer algumas coisas incríveis por lá, com certeza. Ela está se formando, está se especializando. Aí, talvez, quando ela estiver passeando por aqui, ela também fala um pouquinho sobre o que ela fez por lá. Porque ela também é daqui da Amazônia e tal. Tudo é meio de Amazônia, por isso vocês estão aqui, né? Para falar sobre isso. Então, esse desafio que tu vai ter pela frente, na verdade, eu acho que o único problema real é do cotidiano do idioma, né? Porque a matemática é como... Eu vou fazer um comparativo aqui, eu estou coordenando agora umas competições indígenas, que são 180 etnias, 87 idiomas. Eu fui buscar a resposta onde? Na FIFA, porque a FIFA é uma linguagem universal, não é? Então, o cara levanta o cartão amarelo, não importa o idioma, já sabe que está expulso. Então, os sinais do árbitro, todo mundo já sabe como é que ele é, né? E não importa qual a atitude. Acho que é por aí. Então, você seguramente não vai ter problema com a matemática, não tenho a menor dúvida disso. O aprimoramento é uma coisa que vem naturalmente de quem tem vontade de melhorar. Acho que é esse que é o caminho. Agora, tu não imaginavas no início da tua caminhada na matemática que chegaria onde chegou? Jamais. Na graduação em si, quando eu estava terminando a graduação, eu e um colega, a gente olhou para os nossos primeiros dias na faculdade e a gente pensava assim, é um abismo assim de conhecimento que é incrível. Então, como eu disse, eu tive uma sorte, porque foi o seguinte, eu entrei
enquanto eu estava na faculdade, eu estava trabalhando meio período. Então, pelo primeiro ano de faculdade, eu estava me dividindo entre os dois. Aí, no segundo ano de faculdade, que eu tive mais tempo, eu falei, vou dedicar esse tempo na faculdade de novo. Não vou ficar em casa. Então, eu estudava de manhã e de noite. Então, eu comecei a participar de projetos. E num desses projetos, eu conheci a minha orientadora, que veio me orientar até o final da graduação. E, assim, foi incrível a orientação com ela, porque eu estava na graduação, terceiro, quarto período, e a professora falou, olha, vamos fazer esse projeto aqui e eu vou te dar esse livro para estudar. E era um livro de pós-graduação, de mestrado, assim. Então, como eu disse, os professores que eu encontrei me guiaram, me orientaram para eu poder ir mais além do que um curso normal. Então, foi muito... Essa diferença do que eu aprendi foi muito por causa dos professores também e por causa dos conhecimentos que eles passaram ali. André, dá para formar um time de futebol de matemático? Não, eu não estou brincando, tô falando sério, tô falando sério. Dá sim. Mas a maioria do pessoal que vai dar aula. Sim. A matemática, como você falou, aplicada não, é diferenciada. É bem difícil. Então, assim, a gente realmente tem os jogos da UFAM, o GilFAM, se eu não me engano, e sempre tem o time da matemática, realmente. Mas a maioria é o pessoal da licenciatura. Assim, é uma coisa bonita, né? Não, e não existe nenhum demérito no que eu estou dizendo, não, em hipótese alguma. É apenas diferencial, porque é uma coisa. Você trabalha com a criação de novas modalidades. Se a palavra encaixa aí, você busca outras soluções e o outro mostra o caminho que já está definido, que é aquilo, a geração vai saber que aquilo que é o caminho, etc. E tal. Então, eu acho que isso faz... mesmo que você encare com o Natal, não é natural, é diferencial, André. Isso faz uma diferença muito grande, né? Porque o que você está fazendo é uma coisa que é fora do comum, não tenha dúvida. Né? Você pode interpretar como comum, mas não é uma coisa fora do comum. É como hoje você ter uma pessoa que entra aqui para calcular um copo novo de uma forma diferente, que ele possa obter o melhor resultado, etc, etc, tal. Isso é pura matemática, né? Pura matemática. Significa, então, que você vai ficar, o quê? 2 anos, 3 anos na Alemanha? 3 ou anos. quem sabe... O seguro é 3 anos. Aí, chegando lá, o objetivo é galgar outros lugares, né? Tentar ficar mais tempo, mas tenho certeza que são 3 anos, por enquanto. E a esposa já está preparada para isso, lógico, né? Ah, com certeza. Tá com toda a força. Como é que a família fica nisso, as duas famílias? Rapaz, as famílias... Assim, tem a alegria, né? De poder ver que o filho vai ter essa oportunidade, conhecer outros lugares. Então, meu pai e minha mãe estão muito felizes com isso, com certeza. A família dela também está muito feliz, porque a filha vai poder viajar e conhecer outros lugares. Mas ela é filha única, né? Aí a mãe dela... por parte de mãe, ela é filha única, a mãe dela tá chorando todo dia. A minha mãe, que todo dia eu conversava com ela, a gente lia juntos, sempre pegava um livro novo pra gente passar o tempo. Ela também tá bem triste, mas é o momento, né? Quando a gente estiver lá, estabelecido, vai ser só alegria. André, por que nós temos número grandes formando em medicina, engenharia, odontologia e tão pouca gente se formando em matemática? O que é que você acha que seja? Qual a razão disso aí? Olha, além da dificuldade do curso em si, que você tem que entrar e se dedicar e buscar mesmo, pensar no curso, se focar como se fosse um trabalho mesmo, levar bem a sério, eu acredito que tem a própria imagem da sociedade, que a gente comentou antes, que muita gente fala, eu não gosto de matemática, é uma coisa normal. Então, acredito que a procura também fica menor, entendeu? Então, eu conheço muita gente que entrou para fazer matemática, foi para computação, foi para engenharia, ou simplesmente saiu. Então, acho que o negócio, apesar de uma parte é a dificuldade, e a outra parte é a falta de encorajamento, assim, da sociedade como um todo. E é uma coisa meio contraditória, assim. No ensino médio e fundamental, a gente é ensinado a achar que matemática é difícil, é ruim, e aí os resultados como um país são meio baixos quando a gente vai avaliar as escolas e tal. Mas, quando a gente chega no ensino superior, na pós-graduação,
que a gente vai avaliar os que conseguiram superar essa má fama, a gente tem resultados incríveis. Então, existe um brasileiro, por exemplo, que é o Arthur Ávila, que ele conquistou uma medalha que a gente considera como se fosse o Nobel da matemática, que é a medalha Fields. Então, ele é reconhecido internacionalmente um matemático brasileiro. E a gente nem imagina que existe isso. A gente passa a vida toda na escola pensando no Einstein, no Newton, em outros pensadores, e a gente não sabe que tem brasileiros que são reconhecidos mundialmente simplesmente pela matemática. Então, por exemplo, um outro nome muito grande é o Elon Lages Lima. Ele é um professor lá do INPA, ele era, né, faleceu em 2019, lá do Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro, INPA, e ele dedicou a vida dele a escrever livros para ensinar matemática. Mas antes disso, quando ele era só pesquisador, ele viajou o mundo todo, basicamente. Ele é conhecido nos Estados Unidos, na Europa. Leem o livro dele, foi traduzido para outras línguas. O professor Manfredo Perdigão do Carmo é outro, de geometria. Então, assim, acho que essa má fama que a matemática recebe na comunidade geral impede a gente de ver essas pessoas incríveis que são do Brasil, que às vezes tem com certeza alguns da Amazônia, que já fizeram coisas internacionais e a gente não conhece. Então, acho que isso contribui muito para não ter a busca pela faculdade e também para não ter a persistência de quem já está lá dentro e acabar desistindo. Tirando de lado, assim, botando de lado o professor de matemática, o mercado brasileiro é aberto para o matemático? O mercado brasileiro? Olha, eu acredito que é aberto. Mas, assim, também tem um detalhe de que às vezes eles confundem matemático com estatístico. A gente consegue fazer essa confusão, entendeu? Então, tem muita chance de um brasileiro... Por exemplo, você entra na faculdade de matemática, lá dentro você já tem opções de ser monitor, de fazer projetos com bolsa, então você já ganha um dinheirinho ali. Mas com seu diploma, você pode fazer qualquer concurso que tenha a vaga lá para analista especial, analista superior. Eles têm lá, normalmente, um cargo só para matemáticos, para estatísticos. Então, dá para fazer concurso público com um diploma de matemática. Como eu disse, em empresas, dá para você ajudar com tomada de decisões. Tem até mesmo em sistemas eleitorais, para você trabalhar com pesquisas políticas, com estratégias de política. Então, como eu disse, como a gente falou antes, quando a gente está na modelagem matemática, se você conseguir pegar um problema da vida real e conseguir transformar num problema matemático, você consegue dar direções à sua vontade. Você consegue dominar mesmo qualquer situação. Eu vou fazer uma análise e tu me ajuda a raciocinar, tá? Tu vai me ajudar a raciocinar. Pode ser também que a nossa indústria, de alguma forma, ela não seja uma indústria de criação, e sim uma indústria de repetição do que vem de fora para cá e aplicado. Eu acho que o matemático é muito importante no nascimento de um novo produto, né? Então, acho que é por isso que na Alemanha te deram mais valor, porque descobriram o dom que você tem de criar novas concepções em cima de modelos já existentes, né? Eu acho que eles vão exigir isso de ti, né? Isso é importante, vão exigir. Já no Brasil, a nossa indústria, e eu não posso falar de todas porque nós temos um campo industrial gigantesco, mas muitas delas são simplesmente reprodutoras daquilo que vem de fora, né? Mesmo que seja criado aqui, mas a essência da peça, ela é internacional. E essa mudança só se faz na origem. Então, os produtos brasileiros, porque eu acredito que numa Vale do Rio Doce precise do matemático, porque ele trabalha com a origem, começa dali, diminuição de custo, velocidade de produção, isso só quem faz é matemática, não tenha dúvida. Então, talvez isso também seja um fator. Sim, realmente. Uma coisa que a gente via, quando eu estava na faculdade de matemática aplicada, na graduação, a gente procurava estágio, por exemplo, e infelizmente a gente era obrigado a estagiar dentro da UFAM, com outro departamento, alguma coisa assim, e a gente sendo a graduação toda preparado para trabalhar em indústria.
estudando teoria de jogos, tomada de decisão, pesquisa operacional, que é indústria 100%, mas realmente, naquele momento, as indústrias não tinham a confiança de trazer um matemático de fora para ver os segredos da empresa, da produção, da quantidade de produção de insumos, para pedir uma ajuda dele, para ajudar ele a se especializar. Então, realmente, acho que uma empresa mais nacional, mais aberta, mais criativa, realmente podia ser uma... A palavra talvez seja inovadora, né? Inovadora. Inovadora você ter alguém local que possa produzir coisas novas, diferenciadas. Às vezes um botão faz a diferença, às vezes uma chave diminui o custo consideravelmente de tudo que você vai encontrar pela frente. Agora, fale. Uma coisa que eu, completando com isso, realmente, se a gente olhar para a universidade, tem, como eu falei, os matemáticos estavam ali só esperando uma vaga, mas se a gente olhar também muitos na parte de biologia, biotecnologia, tem maravilhas sendo feitas todo dia, usando a tecnologia da floresta, sendo reorganizado, retrabalhado com biologia, biotecnologia, e a empresa, a indústria, não tem uma indústria que venha e aproveite toda essa ciência que está sendo feita na UFAM, na UEA, nesses campos assim, realmente. Bom, você tem um desafio agora pela frente diferenciado, além de outra cultura, outra história, outro movimento, temperatura completamente diferente, umas coisas completamente... gosta de uma cervejinha? Rapaz, não sou de tomar, não. Bom, então você vai terra da cerveja, não vai beber uma cerveja, rapaz? Como é que é isso? Rapaz, chegando lá a gente vê, talvez uma sem álcool, só para saber como é. Mas realmente, o pessoal da Bavária, né? O café bávaro é o copão, cerveja, a linguiça e o pretzel. É isso aí. Esse é o café da manhã. Não, o interessante dessa mudança de comportamento é que você vai poder também, provavelmente, ampliar o teu raciocínio em função até de passar um tempo de adaptação para um povo diferenciado. Acho que isso vai aumentar a tua capacidade de raciocínio, ou tu já tem espaço suficiente aqui? Não, acredito que eu tenho bastante espaço, bastante ajuda, mas como eu disse lá, com certeza, novos ambientes, novos materiais, acesso a novos livros e até mesmo a novas pessoas, né? Então, por exemplo, a pesquisa que eu estou fazendo aqui, salvo engano, só tem o meu orientador da USP que faz. Acho que no Brasil todo, salvo engano. Então, diria que ele e os 3, 4 alunos que ele já formou são os únicos que sabem. Mas indo para a Alemanha, já tem departamentos todos dentro da universidade que já trabalham nesse assunto. Então, com certeza eu vou ter muito mais abrangência, muito mais espaço. Bom, eu tenho agora uma ajuda bastante considerável. O que exatamente consiste a sua pesquisa na Alemanha? Certo. Eu estudei aqui na graduação o tema de otimização, que é basicamente isso sobre como melhorar processos de empresas, ou então até numa barraca de venda de comida mesmo, como você atinge o lucro máximo. Qual é a combinação de vendas que você tem que fazer para atingir o lucro máximo? Isso é otimização. O que eu vou fazer na Alemanha é um pouquinho mais complicado, que a gente chama de otimização de forma. Então, vou dar um exemplo, não é exatamente o que eu pesquiso, mas é um exemplo que cabe na minha área. Então, por exemplo, eu tenho uma placa de metal para fazer uma asa de avião. Perfeito. Então, eu sei que ela tem que ter um peso máximo para não pesar muito o avião, não quero gastar muito material, e ela tem que ser aerodinâmica e resistir ao ar, não se quebrar. Então, essas restrições, tipo, ser aerodinâmica, ser resistente, eu transformo em equações diferenciais, normalmente equações diferenciais parciais, que é o cálculo 3, 4, e eu coloco a restrição, quero gastar o mínimo de metal. Então, quero minimizar um custo. Então, isso é uma otimização, por causa do mínimo, mas eu estou pegando uma placa de metal e transformando numa asa de avião. Então, é otimização de forma. Então, eu quero mudar um pedaço de espaço, respeitando uma otimização, uma minimização do custo. Isso vai nos ajudar? Pois é, isso ajuda aí muito para desenvolver novos aviões mais rápidos, aviões mais seguros. Então, isso com certeza, a otimização de forma com certeza dá para ajudar a vida. Outro exemplo que a gente usa a otimização de forma é impedância eletromagnética.
que é um nome bonito para tomografia. Então, para você conseguir encontrar os tumores que pode ter no pulmão, você tenta otimizar você tenta diminuir o erro entre o que está no pulmão e qual seria a forma abstrata de um tumor. Quando essas coisas batem, você descobre que tem um tumor não na pessoa. Entende? Então, é uma forma que a otimização de forma é usada hoje em dia. E a última, que é o que eu estudo mesmo, é uma coisa que tem mais a ver com geologia, que é você tentar encontrar bolsões de água, de petróleo, de alguma coisa embaixo da Terra. Então, você não consegue ver a Terra embaixo da Terra, né? Então, você manda vibrações para baixo da Terra, pega o que voltou e você tem uma porção de dados. Você compara esses dados com o que seria bolsão de petróleo embaixo da Terra. E você vai comparando, minimizando a diferença entre eles, para você descobrir realmente qual é o formato, qual o volume, onde é que está, em qual parte. Então, a parte que o pessoal da geologia tem trabalhado muito tempo de forma heurística, ou seja, na mão, né, fazendo na marra, e o pessoal da otimização de forma está tentando chegar para ajudar. Então, a minha pesquisa vai nessa área, tentar encontrar formas no subsolo. Essas são uma das razões que você conseguiu espaço para doutorado? Sendo bem sincero, eu entrei no doutorado porque eu gostei da área, da otimização de forma, a área abstrata. E também porque eu vi que dava para aplicar em muitas coisas. Como eu disse aqui, já uns 3, 4 exemplos. Então, foi essa razão de eu ter tentado o doutorado na USP. Eu entrei em contato com o professor, falei que fiquei interessado, aí eu me candidatei no processo seletivo geral e fui aceito. E na questão da Alemanha foi porque o professor lá da Alemanha, ele trabalhava com as equações que tem a ver com esse problema do subsolo, são do mesmo tipo de equações que tem a ver com supercondutores. E o professor da Alemanha trabalha com supercondutores dessa forma mais abstrata. E aí a gente está fazendo meio que um meio a meio. Eu estou saindo aqui da USP, trabalhando nessa parte geológica, indo para a Alemanha, prevendo migrar para essa parte mais de semicondutores, supercondutores e coisas assim. Pode parecer muito simples, mas na verdade para mim é altamente complexa o que você está falando, mas eu acho que esse que é o caminho mesmo, né? Que você vai fazer. Para o fã, é muito bom a tua presença lá. Sim. Porque a sua origem é aqui. Né? Os professores ficaram satisfeitos muito com... Sim, eu já contei a 3 professores principais assim, que participaram do meu caminho. E é só alegria, com certeza. Vou sempre levar o brochezinho da UFAM lá para onde eu estiver. E é uma alegria saber que esse caminho foi todo aberto pela UFAM e pelos profissionais que tem aqui na UFAM, né? Então, com certeza, eu não teria o currículo para apresentar para a USP se não fosse a UFAM. E eu não teria essa base firme para me garantir a fazer palestra para o professor lá da Alemanha se não fosse novamente essa base da UFAM. Então, realmente é uma alegria assim, para todo mundo. Aí eu já queimei minha língua, né? Tá dizendo que tem poucos matemáticos, você já está mostrando aí que tem um monte de gente, né, que lhe ajudou a construir esse seu conhecimento. Sim, eu diria que ainda são poucos, porque, por exemplo, na UFAM, eu creio que tem menos de 30 professores. Tem professores que dão aula, né? Então... Não necessariamente matemáticos. No caso, sim. Na UFAM, para você ser professor, tem que ter pelo menos um mestrado ali. Então, realmente, são 30 professores de matemática formados com mestrado, às vezes com doutorado. Agora você entra, por exemplo, num tribunal. Quantos advogados tem? Mais de 100 passos. Com certeza. Então, realmente, eu acredito que ainda são poucos. Acho que ainda dava para dar mais visualização para matemática, para as ciências aqui da Amazônia. Então, realmente, assim, a UFAM é aberta. Então, se você quiser participar, a pessoa vai lá, é só pegar o ônibus certo, conversar com o professor, pedir para participar. Todo ano, em outubro, tem a Semana de Ciências da UFAM. Então, você pode ir lá e ver o que os alunos apresentam. Então, é uma coisa... Dava para ter mais visão, assim, da sociedade, mais aceitação, com certeza. Tu estudaste na escola particular ou privada? Eu passei a vida toda em particular, graças ao meu pai, que ele tinha um pouco mais de condições.
mas também nunca foi nenhuma das elites, assim. Então, eram só as escolas particulares que estavam mais perto da minha casa. Então você não pode associar o teu interesse à matemática pelo estudo básico que você teve. Não dá para associar? Isso retorna para aquela história que você contou, que ganhou um prêmio, etc e tal. Mas o que eu percebi que ultimamente temos visto muitas escolas particulares fazendo propaganda de alunos se transformando em qualidade de matemática nacional. Né? Agora, não sei se no ensino público é estimulado do mesmo jeito. Eu não sei, não acho que não. Pois é, eu acho que não realmente. Eu diria assim, tem uma coisa aqui chamada de OBMEP. É a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. E é uma coisa que podia ser mais divulgada também. Então, no meu caso, também tem a Olimpíada Brasileira de Escolas Públicas e a Olimpíada normal para escolas privadas também. E eu não participei de nenhuma das duas, mas eu acabei participando da Olimpíada de Física no primeiro ano. O professor divulgou e eu participei. E no terceiro ano eu participei da Olimpíada de Química, porque eu trabalhava numa escola que o diretor da escola era formado em Química, aí ele queria espalhar o gosto, né? Então, realmente, podia ter mais essa divulgação, mas hoje em dia não tem. E eu não diria que o meu gosto por matemática, como eu disse, eu não veio diretamente pela escola. Não diria que foi decisivo a escola que eu participei. Eu acho que foi mais uma questão de ajuda em casa, o conforto em casa, a motivação em casa, que me permitiu escolher matemática, assim, no final das contas. Tens alguma atividade física predileta? No momento eu estou fazendo karatê. Tem um colega que ele é formado em Direito na UEA e ele fazia karatê lá. E aí ele me chamou, ele já fazia desde 2017 e ele me chamou no passado. Aí estou eu e minha esposa fazendo lá, são faixa azul já, estamos avançando. E consegue botar matemática na luta? Rapaz, mais ou menos, né? Tem que ter a contagem, tem que saber esse negócio de ritmo e padrões também. Então dá sim. Pode te ajudar a dar um golpe diferenciado, né, Ana? Não. André, logicamente que quando eu fiz essa pergunta para você é porque uma entrevista de um alemão recordista mundial de maratona, o cara fez uma pergunta para ele que a razão da minha pergunta é exatamente essa. O cara disse: o que você pensa durante 42 quilômetros e 125 metros? Então, por que eu te fiz a pergunta? O que tu pensas quando está aplicando o golpe? A tua matemática aparece junto, ou nesse momento esquece completamente, para poder também descansar um pouco o cérebro? Sim, eu acho que nessa parte é mais para descansar o cérebro mesmo. Acho que o karatê, como a gente faz lá, não é um karatê de ataque, é um karatê de equilíbrio. Que você conhecer o corpo, de ter o equilíbrio de um lado e de outro do corpo, mas também o equilíbrio da mente, da respiração. Então é uma coisa mais calma assim. E é ótimo, é um projeto da UEA. Então os alunos da UEA podem fazer de graça, é só se apresentar na diretoria e buscar onde é. E você também pode participar buscando o dojo principal, que é lá acho que é lá pelo São Jorge, perto da Compensa, que é o SEI do Karatê. É fácil de achar. Bom, o Karatê 90% é mente. O físico é apenas uma consequência do que a tua mente determina. Eu já cheguei no segundo dan de karatê, mas isso faz muito tempo. Eu estou velho já, não consigo fazer mais nada. André, a gente eu queria fazer umas provocações matemáticas assim, bem de leve. Vamos lá, mas cuidado, eu não sei nada. Não, eu queria mostrar que a matemática, como eu falei no começo, a gente aprende matemática com uma coisa passo a passo decorativa. E quando a gente vai pensar em matemática, tem umas coisas que às vezes confundem a gente. Então, são só umas brincadeirinhas que são como se fossem charadas. Ok, vamos lá. Então, vamos lá. Uma coisa legal de se falar é quando a gente fala sobre infinito. É uma coisa em matemática que existe e que confunde muito, que é bem curiosa. Então, a primeira brincadeira é sobre o Hotel de Hilbert. David Hilbert foi um matemático da troca do século XX para o XXI, e ele teve esse pensamento quando estavam tentando colocar o infinito na matemática. Ele pensava assim: imagine um hotel que é infinito e todos os quartos desse hotel infinito estão ocupados. Então seria um hotel infinito, você pode pensar para o lado, para cima, mas é um hotel com infinitos quartos.
E aí chega mais uma pessoa querendo ser hóspede desse hotel infinito. O que você faz para poder acomodar essa pessoa? Pois é, aí é que vem a beleza do infinito. O que a gente chama de infinito, nesse caso, é uma coisa que sempre pode crescer mais. Não importa o número que você dê, o infinito é maior. Sempre é um pouco maior. Então, o que a gente faz no caso do Hotel Infinito de Hilbert chega para a primeira pessoa do primeiro quarto e fala assim, olha, vai para o segundo quarto e manda a pessoa do segundo quarto ir para o terceiro e você fica lá. E aí você faz a pessoa do segundo, manda ele para o terceiro e manda a pessoa do terceiro ir para o quarto. E fazendo essa dança das cadeiras, você consegue pegar essa pessoa extra, colocar na primeira casa e todos os outros que já estavam no hotel só andam um quarto para o lado. Então, como o hotel é infinito, ele não, apesar dele estar lotado, não acaba o número de quartos dele. Então, é uma forma de ver o infinito bem engraçada. E uma outra forma, que envolve um outro tipo de infinito, é um pouco mais confusa, que é o seguinte. Imagina que eu tenho um círculo, que é tipo um aro de bicicleta, mas é um círculo perfeito. Não é um círculo que a gente vê aqui no nosso dia a dia. Então, eu tenho um círculo de 5 centímetros de diâmetro e um círculo de 10 centímetros de diâmetro. Beleza? Mas são círculos perfeitos. Então, eu te pergunto, pela nossa lógica do nosso dia a dia, qual seria o círculo que tem mais pontos? Qual que tem mais, sei lá, matéria, diria assim? O maior? Sim, na nossa lógica seria o maior. Mas como são círculos perfeitos, a mesma quantidade de pontos que tem no menor, tem no maior. E é simples porque se você colocar um em cima do outro, um de 5 e um de 10, e você multiplica cada ponto que tem aqui, você dobra o tamanho e ele encaixa um em cima do outro perfeitamente. E isso acontece por causa do infinitamente pequeno, do infinitesimal. No nosso dia a dia não dá para fazer isso porque a gente chega num tamanho mínimo possível, que são os átomos lá, as moléculas. Então tem um mínimo que a gente não consegue passar. Mas no mundo da matemática, no mundo das ideias de Platão, o círculo perfeito tem infinitos pontos. E você pode jogar esse infinito de um círculo para o outro, e o círculo pequeno tem a mesma quantidade de pontos do círculo grande. Então é umas coisas que a gente encontra quando pensa matemática, que a gente vê a parte criativa, a parte que tem uma poesia, uma beleza maior, que não é passado pra gente quando a gente está no ensino fundamental e médio. Obrigado, André. Saúde para você, boa viagem e leve você como um produto made in Amazônia. Pode ter certeza que estamos todos orgulhosos da sua capacidade de demonstrar que a matemática faz parte do nosso cotidiano. Obrigado, André. Obrigado pela conversa, obrigado pelo convite e boa semana a todos. Made in Amazônia encerra por aqui, junto com você, falando hoje de matemática. São cálculos infinitos e definidos, porque você nunca vai chegar até lá e sempre está acompanhando até lá. Muito obrigado. Mas se você gosta de outras matérias que nós temos aqui, entre lá no amazonsat.com. Acompanhe, fique por dentro das histórias da Amazônia que nós estamos sempre presentes. Por hoje é só, amanhã tem mais. O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus estão somando forças para melhorar a qualidade de vida